Olá, meus amigos. É com alegria que estou aqui com vocês novamente, neste quinto episódio de nossa série voltada para imergir, para mergulhar profundamente nos ensinamentos de Sri Ramakrishna através da contemplação, da meditação, da leitura deste maravilhoso Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, obra concebida por Mahendranath Gupta, discípulo de Sri Ramakrishna, chamado discípulo M, que trouxe o registro, né, do seu convívio com Sri Ramakrishna entre os anos de 1882 e 1886. Então aqui temos a continuidade, né, da segunda sessão do primeiro volume do Katarita, na qual temos o registro de uma reunião de Sri Ramakrishna com admiradores que acontece em um barco a vapor. No ano de 1882, no mês de outubro, 27 de outubro de 1882. Então aqui, como terminávamos, né, o último capítulo, Sri Ramakrishna está junto dessas pessoas que pertencem fundamentalmente a uma organização social, filantrópica e religiosa chamada Brahmo Samaj, que é um grupo de pessoas muito voltadas para as ideias progressistas na Índia. Eles querem o fim do colonialismo, eles querem o fim do sistema de castas, eles querem o fim da segregação, o fim da falta de cuidado com as crianças, o fim do desrespeito às mulheres. São coisas muito boas. Eles compreendem que a melhor compreensão de Deus, eles são muito religiosos, mas eles têm uma ideia religiosa do Deus imanente, do Deus que está além da forma, além do nome, que não deve ser cultuado no culto ritual tradicional, com imagens, com sacramentos, mas que a melhor forma de você adorar a Deus, a única, verdadeiramente autêntica, é você servir ao próximo. Servir as pessoas através de obras de caridade. Sri Ramakrishna admira todos esses pontos de vista. Fim do sistema de castas, respeito às mulheres, às crianças, não é? A ideia da caridade, da ação social como serviço a Deus. Contudo, ele não limita a compreensão de Deus a apenas o Deus imanente. Ele acha que Deus é imanente e transcendente. Ele compreende que servir a Deus através do serviço ao próximo é maravilhoso, mas também existe espaço para você servir a Deus no culto religioso, as imagens, nos rituais. Tudo isso está contemplado em Sri Ramakrishna como uma ideia mais ampla. E nisso Sri Ramakrishna diverge desses indivíduos. Mas essa divergência não afasta essas pessoas de Sri Ramakrishna e nem afasta Sri Ramakrishna dessas pessoas. Ele considera a honestidade dessas pessoas, a integridade dessas pessoas, mas discorda pontualmente aqui e ali. E essas pessoas se aproximam de Sri Ramakrishna o compreendendo como um grande santo, como uma grande alma, um grande iluminado. E por isso, ainda que percebam ele como um grande devoto, ritualista, percebem que ele está muito além disso e querem a sua presença, querem ouvi-lo, querem o seu darshan. Então aqui nós temos essa reunião que as pessoas estão aglomeradas em volta de Sri Ramakrishna, querendo vê-lo, querendo ouvi-lo. E Sri Ramakrishna está num estado intermediário, como ele ficava muitas vezes, entre o samadhi, entre a conexão total com Deus e entre o contato com as pessoas. Ele está num estado um tanto quanto alheio, ainda que não totalmente alheio. E ali, naquele momento, existe um mal-estar, um constrangimento. Por quê? Keshav Sen, que é esse grande baluarte do movimento Brahma Samaj, que convida Sri Ramakrishna para o seu barco, vê que Sri Ramakrishna está acompanhado de um homem chamado Vijay, que era um desafeto de Keshav Sen. Era um ex-participante de sua organização que havia brigado por ele por questões ideológicas. Keshav Sen havia casado a sua filha com um homem, uma filha muito jovem, e esse Vijay via nisso um hábito arcaico da Índia antiga. E eles tinham brigado por isso e por outras razões, e estavam ali meio amuados, meio constrangidos. Porque Sri Ramakrishna era um grande santo que estava com os dois ali. E eles, né? E Sri Ramakrishna percebia essa tensão, percebia essa animosidade, percebia essas querelas e ficava a falar com a mãe de um modo que as pessoas ouvissem. Ó mãe, por que eu estou aqui? Por que eu estou no meio dessas pessoas aprisionadas? Será que eu posso libertá-los?
É assim que termina a nossa última parte da leitura. E aqui, Mahendranath Gupta vai explicar um pouco desse dito. Ele diz: Thakur olha para os homens do mundo como se estivessem na prisão, incapazes de sair, incapazes de ver a luz lá fora. Ele está perguntando. Então é assim que Sri Ramakrishna vê: os homens mundanos são como se aprisionados estivessem, não conseguindo identificar muito bem o que está fora. E ele diz, continuando Mahendranath Gupta: todos eles estão de mãos e pés atados por assuntos mundanos. Eles só veem as coisas que estão dentro de sua prisão e pensam que o objetivo da vida é apenas desfrutar do conforto físico, trabalho mundano, luxúria e ganância. É por esta razão que Thakur diz: Mãe, por que você me trouxe aqui? Poderei libertá-los dessa prisão? Aqui Mahendranath Gupta está fazendo o quê? Ele está conjecturando em cima do que Sri Ramakrishna está dizendo e está aqui levantando bolas. Nós vamos ver que isso acontece muito do Katarita. Esses comentários de Mahendranath Gupta que são o quê? Reflexões dele diante do que Sri Ramakrishna fala e faz. E muitas vezes estão nessa construção. Ele está armazenando, organizando a sua própria percepção do que Sri Ramakrishna ensina. É muito legal ter essa visão. Porque nós nos colocamos juntos com ele, olhando o que Sri Ramakrishna faz, ouvindo o que Sri Ramakrishna diz e pensando, mas será que é isso? Muitos desses comentários do Mahendranath Gupta, sim, a qual ele está conjecturando, a qual ele está afirmando percepções, são retirados da tradução que o Swami Nikhilananda fez, o Evangelho de Sri Ramakrishna. Como eu disse, né? Swami Nikhilananda deu uma enxugada boa no Katarita e reduziu de 5 para 3 volumes, né? Algumas versões ainda menores, centrando tudo muito nas palavras de Sri Ramakrishna. Aqui nós temos esse conjunto completo de escritos e muitas vezes temos essas conjecturas do Mahendranath Gupta. Eu vou sempre fazer a distinção, o que é a consideração do Mahendranath Gupta, que são as palavras de Sri Ramakrishna, ok? Mas eu acho que é importante ter essa percepção. Então, continuando a narrativa aqui. Thakur recupera gradualmente a consciência exterior. Nil Madhava de Gazipur e um devoto Brahmo começam a falar sobre Parvari Baba. Parvari Baba é um outro desses santos que vive naquele tempo, que vive na cidade de Gazipur. E uma pessoa que era próximo de Parvari Baba vai falar com Sri Ramakrishna. E um devoto Brahmo também. O devoto Brahmo diz para Thakur: Senhor, todos eles viram Parvari Baba, todas as pessoas aqui em volta. Ele mora em Gazipur. Ele é um outro homem santo como você. Muito bem. Mesmo agora, diz Mahendranath Gupta, Thakur não está em posição de falar. Ele sorri gentilmente. Ou seja, ele ainda está voltando, né? Está ali naquele estado meio inebriado ainda, mas sorri gentilmente, aquela consideração muito elogiosa. E aí vem uma declaração muito interessante. O devoto Brahmo diz para Thakur: Senhor, Parvari Baba tem sua fotografia em seu quarto. O Parvari Baba, aquele santo de Gazipur, tem esta fotografia de Sri Ramakrishna no quarto dele. Medita na imagem de Sri Ramakrishna. Veja, naqueles dias, os contemporâneos de Sri Ramakrishna já o percebiam como um ser iluminado. Mesmo os grandes santos. E aqui é interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam isso, né? A respeito do Senhor Jesus, por exemplo, né? Ao longo do tempo se desenvolveu um culto à sua personalidade. É claro que ao longo do tempo se robustece e muitas vezes se acrescenta teologias, elaborações. Mas nos dias em que essas grandes personalidades viveram aqui nesse mundo, eles já eram reconhecidos por muitos como seres especiais. Claro que existiam seus opositores também, aqueles que não eram simpáticos a eles. Mas existiam aqueles que viam neles este fenômeno. Ok? Como Sri Ramakrishna responde a essa consideração de que existe um santo que tem uma fotografia dele, Sri Ramakrishna, no seu quarto? Thakur sorri e diz, apontando para o seu corpo, esta fronha. Muito bem. Nós vamos ter um desenvolvimento dessa ideia da fronha, da imagem. Comentários de Mahendranath Gupta, palavras de Sri Ramakrishna sobre isso, que é muito interessante. Começa então um
subcapítulo aqui desta sessão, que inicia-se aqui com mais uma citação do Bhagavad Gita. O estado alcançado pelo Jnani também é alcançado pelo Yogi. Ele realmente vê corretamente. Quem vê, Jnana e Yogi são um. Bhagavad Gita, capítulo 5, versículo 5. Muito bem. Essa é uma parte do Bhagavad Gita, um comentário do Bhagavad Gita, uma parte do sermão de Sri Krishna, que ele está dizendo sobre a conciliação das filosofias. Ele fala de Sankhya e Vedanta, fala de Yoga e percepção do discernimento como uma coisa só, porque aquele que é verdadeiramente sincero chega ao mesmo lugar, né? Então, o Jnani e o Yogi seguem caminhos aparentemente diferentes. Contudo, ambos percebem, vão descobrir, realizar a mesma coisa no fim. Porque, efetivamente, a verdade é a verdade. Okay? E por que essa citação do Bhagavad Gita dá início aqui a esta consideração? Porque, na verdade, isso é muito da perspectiva macro de Sri Ramakrishna. E aqui, quando ele vai tratar desse tema da fronha e tudo mais, isso vai ficar um pouco mais esclarecido. Muito bem. Aí vem um subtítulo. Harmonia de Dhyana Yoga e Bhakti Yoga e Karma Yoga. Subtítulo colocado aqui pelo Mahendranath Gupta. Aí, então, Mahendranath Gupta começa a desenvolver o que ele entendeu dessa ideia da fronha. Ele fala: o travesseiro e sua fronha, a alma e o corpo. Thakur está dizendo que o corpo é perecível, que não vai durar, que apenas a alma dentro do corpo é imperecível? Ele está perguntando. Então, de que adianta ter uma fotografia do corpo? Aqui é Mahendranath Gupta perguntando. O corpo é transitório. Por que ter consideração por isso? Em vez disso, é correto adorar apenas o Antaryamin, Deus que está presente no coração humano. É a conclusão que Mahendranath Gupta faz. Então, segundo as muitas percepções de Deus, né? Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus está no coração dos homens. Se é assim, se Deus está no coração espiritual, ok? Não o coração, né, a bomba que bate o sangue, não. Por qual razão, então, alguém teria que ter algum apego sobre as formas? É esse tipo de desenho que Mahendranath Gupta está fazendo. Nós vamos ver ao longo do tempo que Sri Ramakrishna não tem essa percepção de que o corpo é inútil. Claro que o corpo é transitório. Evidentemente o corpo é transitório. Mas ao longo do tempo isso será desenvolvido e o próprio Mahendranath Gupta compreenderá mais perfeitamente do que Sri Ramakrishna está dizendo. Mas é claro que aqui o primeiro apontamento é perfeito. A fronha é justamente isso, é a cobertura do recheio profundo, a alma. Okay? Thakur retornou parcialmente ao estado normal de consciência. Ele diz, começa aqui então os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Mas há uma coisa, o coração do devoto é sua morada. Pode ser que Deus se manifeste em todas as coisas, mas ele se manifesta em um sentido especial no coração de um devoto de Deus. Por exemplo, o senhorio pode ser visto em qualquer lugar de sua propriedade. Ainda assim, as pessoas dizem que ele geralmente é visto em uma determinada sala de estar. O coração do devoto é a sala de estar do Senhor. Todos se alegram. Novamente, né? Essa consideração sobre o estado geral das pessoas. Todos riem, todos se alegram. É muito legal isso, né? A gente percebe as emoções das pessoas diante daquele ensinamento. O que Sri Ramakrishna está querendo dizer aqui? De fato, Deus está em tudo. É verdade, Deus está em todas as coisas. Nada pode ser sem Deus. Mas profundamente presente, Deus está no coração dos seus devotos verdadeiros. Isso não significa dizer, aqui nesse caso, no coração de todo mundo. Não, no coração amante de Deus. Ali, brinca Sri Ramakrishna com uma imagem. É como se fosse aquele cômodo predileto da casa, na qual o dono está. Não é? Um senhor com nomes diferentes. O Jnani, o Yogi e o devoto. Subtítulo. O mesmo ser a quem os Jnanis chamam de Brahman, o absoluto, é chamado de Atman, alma universal pelos Yogis, e Bhagavan, Deus pessoal com atributos divinos pelos devotos. Um Brahmani é uma e mesma pessoa. Quando ele adora, ele é chamado de sacerdote,
Quando empregado na cozinha, ele é chamado de cozinheiro. Cozinheiro Brahmani. Aqui Sri Ramakrishna está explicando, né? Que um indivíduo realiza várias funções. Vou ler isso de novo, que ficou meio truncado, né? O mesmo ser a quem os Jnanis chamam de Brahman, o absoluto, é chamado de Atman, alma universal pelos yogis, e Bhagavan, Deus pessoal com atributos divinos pelos devotos. O que ele está querendo dizer aqui? O adepto do Advaita Vedanta, do discernimento, do monismo, compreende Deus como o absoluto Brahman, tudo está nele. Já o yogi compreende Deus como o quê? Como o Atman, ou seja, Brahman permeando as pessoas e os seres. Já o devoto compreende Deus como o Senhor amado e transcendente, Bhagavan. O que Sri Ramakrishna está dizendo? Que os três são o mesmo. Tanto o adepto do caminho da impessoalidade, não, tudo é Deus, tudo é Deus. Não existe nada, nenhuma outra coisa. O único real é Deus, está certo, verdade. Aquele que percebe assim, não, Deus está dentro. Deus está dentro de cada um. Deus é a vida por dentro da vida dos seres. Ele pode ser cultuado aqui dentro. Está certo. Mas aquele outro que compreende Deus transcendente ao universo e aos seres, que pode ser conectado pelo amor e a devoção, o devoto, também está certo. Aqui está a chave da maravilha que é o ensinamento macro de Sri Ramakrishna. E aqui ele continua. Um Brahmani é uma e a mesma pessoa. Quando ele adora, ele é chamado de sacerdote. Quando empregado na cozinha, ele é chamado de cozinheiro Brahmani. Ou seja, ele é um Brahmani. Quando ele está fazendo serviço, ritual, diante das imagens, né? Com a lâmpada, com o incenso, com a flor, não é? Com o abanador, com o pano. Ele está prestando um serviço ritualístico. Aí uma hora ele está na cozinha, fazendo a comida, inclusive, que será ofertada para a deidade, que será dada ao praçado, aos fiéis. Ele continua sendo o mesmo sujeito, ainda que as ações dele sejam diferentes. Então aqui, né, o paralelo, né, entre a maneira como cada um vê Deus em suas várias ações. Então, continua Thakur. O Jnani se apega ao Jnana Yoga, raciocinando. Isso não, isso não. O net, né? Ele diz assim, isso aqui, o corpo, não é Deus. Isso aqui, a mente, não é Deus. Isso aqui, o mundo, não é Deus. Aquilo ali, os desejos, não são Deus. Deus está além. Esse é o modo de raciocinar do discernimento, do Jnani, caminho do Jnana Yoga. Não é? Ou seja, Brahma não é isso nem aquilo, nem a alma individual, nem o mundo externo. Quando, como resultado desse raciocínio, a mente se torna estável, ela desaparece e a pessoa entra em samadhi. Então a pessoa atinge o Brahmajnana. Ou seja, quando o indivíduo é um praticante sério desse caminho e consegue aprofundar-se tão grandemente nesse discernimento, ele desapega-se de tal forma do mundo e da mente que ele encontra um estado de samadhi em que não existe mais a sua individualidade. O conhecedor de Brahman realmente percebe que Brahman é real e o mundo irreal. Nomes e formas não passam de sonhos. O que Brahman é não pode ser expresso em palavras, nem pode ser dito que ele é uma pessoa. Ou seja, o sujeito que alcança esse tipo de conexão com Deus, ele realmente se dissolve. Se dissolvendo, não há mais palavras a serem ditas. E é por isso que aqui Sri Ramakrishna diz, não é? Quando o sujeito chega verdadeiramente nesse tipo de desenvolvimento, não há mais palavras. Por isso que você pode perceber que todos os outros que falam muito sobre isso não alcançaram essa realização, alcançaram um discernimento intelectual sobre o que é isso. Porque enquanto você é esse indivíduo aqui, com seus cartões de crédito, com seus compromissos, com as suas palestras, com seus Pix, com os seus canais do YouTube, com as suas famílias, com a sua reputação, você ainda é um personagem aqui com corpo, com mente,
com apegos, com ataduras, você não está realizando isso. Conhecendo isso, você não conhece. Ok? Então, esse sim pode dizer eu sou Shiva, no sentido de dizer que só Shiva existe. Mas esse não diz isso. Por quê? Porque esse não diz mais nada. Esse não está mais preocupado em dizer coisa alguma. Por isso que é tão complicado. Não é? Muito bem. Continua Sri Ramakrishna. Jnanis dizem o mesmo que os Vedantistas, mas os devotos aceitam todos os estados de consciência. Eles consideram um estado de vigília real e não consideram o mundo externo um sonho. Os devotos dizem que esse mundo é a glória de Deus. O céu, as estrelas, o sol, a lua, as montanhas, o oceano, os homens, os pássaros e os animais. Todos são criados por Deus. Estas são as suas riquezas. Ele está tanto dentro do âmago do coração, tanto fora dele. O devoto superior diz: o próprio Deus tornou-se as 24 categorias de seres viventes e o universo. O devoto não quer virar açúcar, mas prová-lo. Todos riem. Aqui vale muito a pena desenvolver. Sri Ramakrishna está dizendo: os jnanis, os adeptos do caminho do discernimento, dizem o mesmo que os vedantistas dizem. Quem são vedantistas aqui? Na linguagem de Sri Ramakrishna, você precisa dizer: o vedantista, quando ele diz vedantista, ele está falando dos adeptos do Advaita Vedanta. Nós sabemos que são muitas as escolas do Vedanta. Mas Sri Ramakrishna, na sua linguagem aqui, objetivamente falando, quando ele diz vedantistas, ele está falando dos adeptos do caminho do monismo, do Advaita de Shankara. E ele está dizendo: os devotos são de outra classe. Os devotos não dizem isso, o mundo é uma ilusão. Os devotos dizem: o mundo é a glória de Deus. Mas aí ele diz aqui, Sri Ramakrishna, o devoto mais avançado diz que Deus se tornou todas essas coisas. Ou seja, o devoto menos avançado vê mais dualidade, Deus e as coisas que ele criou. O devoto mais avançado diz: Deus é as coisas que nós vemos. Ele não está dizendo que as coisas que nós vemos são ilusórias. Veja, há 3 formas de pensar aqui. Do Jnani, do Advaita, que diz: só Brahma existe, tudo isso aqui é uma projeção ilusória, porque é transitória. Existe o dualista, que diz: Deus é maravilhoso e ele criou todos esses objetos na estante dele para ele ficar olhando. O mundo, os seres, e ele está olhando. E existe o outro caminho, que aqui é mais próximo. É mais próximo, veja bem, mais próximo do caminho do Vishishtadvaita, mas é um pouco diferente dele, que diz: o próprio Deus se tornou todas essas coisas. Ou seja, todas as coisas existem porque são Deus. Não no sentido panteísta da coisa. A árvore é Deus, não. Mas ela é parte de Deus. E esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna, que ele considera mais profundo é isso. Veja bem, atenção, que ele considera a observação do devoto mais profundo é essa. Não é o ensinamento do Advaita Vedanta. Sri Ramakrishna não considerava o Advaita Vedanta mais avançado que as outras formas. Sri Ramakrishna não. Tá bom? Sri Ramakrishna não era um Advaitin. Não era. Ele compreendia que um Advaitin poderia alcançar Brahmajnana, poderia conseguir imergir completamente em Deus, e aí não falava mais nada. Os faladores provavelmente são falsos jnanis. Ok? Mas Sri Ramakrishna não está dizendo que o último degrau é esse. Não está dizendo isso. Muito bem. Aí diz: o devoto não quer virar açúcar, mas prová-lo. Essa é uma marca do ensinamento de Sri Ramakrishna. O devoto quer provar o açúcar, ele quer dizer, quer ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento. Relacionamento precisa de pelo menos 2 pessoas. Pelo menos 2. Não tem como ter relacionamento sozinho. Relacionamento eu comigo mesmo. Não. Ainda assim você tem que criar um nível de separação entre aquele que você externo e o você interno. Ainda assim são 2. Então o caminho da devoção só é possível
quando existe esse estado de diferenciação onde há uma coisa a se provar. Por isso que ele não quer ser o açúcar, porque o açúcar não se prova, não é verdade? O açúcar não sente o seu doce, ele é o doce. O devoto não quer isso. Muito bem. Todos riem porque é uma maneira engraçada de se falar sobre isso, né? Ele não quer ser o açúcar, ele quer provar o açúcar. Continua, Thakur. Você sabe como um devoto se sente? Ó Senhor, tu és o mestre e eu sou teu servo. Tu és a minha mãe, eu sou teu filho. E novamente, você é minha mãe e meu pai. Você é todo, eu sou sua parte. O devoto não gosta de dizer eu sou Brahma. O devoto não gosta de dizer eu sou Brahma. Devoto. Você é devoto? De Sri Ramakrishna? Caminho. Devoto de Sri Ramakrishna não é o caminho de dizer eu sou Brahma. Devoto de Sri Ramakrishna. Porque o caminho do devoto pode ser o caminho do Jnani, que se inspira em Sri Ramakrishna, que gosta de Sri Ramakrishna, embora o gostar aqui de Sri Ramakrishna já seja uma coisa meio estranha para o homem do discernimento, que dissolveu tudo e que não tem mais distinção. Não é? Por isso existe uma contradição aguda aqui no grande apego ao Advaita Vedanta em proposições do caminho de Sri Ramakrishna. Não é? Continua, Thakur. O yogi procura ver o Paratman. Seu objetivo é a união da alma incorporada com o Eu Supremo. O yogi retira sua mente dos objetos mundanos e tenta fixá-la no Paratman. Então, para começar, ele medita nele em solidão, em uma postura fixa, com uma mente concentrada. O que ele está querendo dizer aqui? Que o yogi, o verdadeiro yogi, né? Não é um praticante de asanas do yoga que nós vemos nas academias querendo ter um abdômen definido, como um tanquinho. Né? Não é disso que Sri Ramakrishna está falando. Por favor, né? Ele está falando daquele que segue o caminho do Patanjali Yoga. Né? Ele está indo no caminho de alcançar a realização espiritual através das práticas do yoga. Né? Yamas e niyamas, pranayamas. Essa percepção do yoga, muito relacionada ao quê? A uma disciplina do corpo e da mente para se alcançar o Paratman, né? O Atman Supremo. Então, aqui está explicando Sri Ramakrishna que a maneira do yogi fazer as coisas é diferente do Jnani, que é discernimento. Não, isso não é Brahma, isso não é Brahma, isso não é Brahma, isso não é Brahma. Brahma, na verdade, não é. Eu não posso descrevê-lo. Esse é o caminho do discernimento. A pessoa nisso vai chegar lá. A gente não sabe quem é esse que chega, porque quem chega não fala. Então, a gente não conhece muito bem esse. Mas tem esse. Tem o devoto que diz: Deus está presente em tudo. Ele é tudo isso que se manifesta e todas essas coisas são expressões de Deus. Eu o adoro. Esse é o devoto. E tem aquele outro que diz: Deus perpassa todos os seres e eu vou percebê-lo na medida que controlar o meu corpo e minha mente. O yogi. Aqui Sri Ramakrishna está fazendo uma exposição meio, né, catedrática, meio enciclopédica, digamos assim, dos tipos. Nós não podemos dizer aqui que ele está dizendo eu sou esse e eu não sou aquele. Mas fica depois muito claro que Sri Ramakrishna vai expor muito evidentemente que ele é um devoto e que os seus seguidores são devotos propriamente. Ele não ignora a possibilidade dos outros tipos realizarem Deus, não. Mas o caminho de Sri Ramakrishna é o caminho da devoção. Muito bem. Mas é uma e a mesma substância. Está continuando a falar aqui do yoga. A diferença é apenas no nome. Aquele que é Brahman é o próprio Atman e também Deus. Ele é o Brahman do Brahmajani. Ele é o Paratman do yogi e é o Senhor do devoto. Ou seja, está dizendo aqui que Deus, na verdade, é o mesmo. Ele só é compreendido de maneiras diferentes por aquele que compreende o caminho do discernimento, aquele que é o devoto e aquele que é o yogi. Não é? É o mesmo, apenas percebido de maneiras diferentes.
Esse é o cerne do ensinamento de Sri Ramakrishna. Eu não posso aqui transformar Sri Ramakrishna num sectário do caminho da devoção. Isso seria errado. Ele não está dizendo isso. Ao contrário, ele está dizendo que realiza-se Deus também pelos outros caminhos. Mas ele está dizendo que são coisas diferentes que levam ao mesmo, se praticado com seriedade e devoção, com seriedade e sinceridade profunda, né? Não um falatório, né? Porque tem muito falatório, né? Tem o mau devoto, tem o devoto hipócrita. Você tem esses Janis do Pix, né? Os adeptos da não dualidade de salários caros, de posses, de identidades. E você tem os yogis também das academias. É claro que o Sri Ramakrishna não está falando de nenhum desses, está falando do sincero praticante de qualquer uma dessas vias. Ok? Muito bem. Começamos mais um subcapítulo desta sessão. Citação de um texto do Mahanirvana Tantra. Tá? Você é o sutil e o grosseiro. Você, ó mãe, é tanto manifesta, tanto quanto imanifesta. Vocês estão conforme se informa. Quem tem capacidade de conhecê-lo? Mahanirvana Tantra 4.15. Outro elemento muito presente na espiritualidade de Sri Ramakrishna. Como eu dizia, o imanente e o transcendente são um. Muito bem. Aí o subtítulo diz: Harmonia de Veda e Tantra, glória do poder primordial. Muito bem. O vapor está a caminho de Calcutá. Vamos lembrar, eles estão num barco, né? Aqueles que estão tendo darshan de Sri Ramakrishna e ouvindo suas palavras como néctar na cabine, nem mesmo estão conscientes do movimento do vapor. Uma abelha zumbi quando pousa em uma flor? Legal. Sri Ramakrishna vai falar desse exemplo da flor que não zumbi mais quando pega o néctar, né? E aqui Mahendranath faz uma brincadeira com isso. O que ele diz? As pessoas estão no barco, mas as pessoas estão tão concentradas na imagem de Sri Ramakrishna, tendo seu darshan, a sua visão, quanto nos seus ensinamentos, que nem percebe o movimento das coisas. Aí brinca ele. A abelha quando tá, né, sugando néctar, não zumbi. Ela não fala, ela não está preocupada. É interessante. Dakshinewa, com seu belo templo Kali, o templo de Kali, lentamente desaparece à vista. Ou seja, eles saíram do templo de Kali, né, já não estão mais sendo vistos no templo de Kali. À medida que o vapor atravessa as águas sagradas do Ganges, que refletem o firmamento azul acima, as ondas se quebram em cristas de espuma, fazendo o som impetuoso. Mas os murmúrios das ondas agora se perdem nos ouvidos dos devotos. E, encantados, eles contemplam o rosto sorridente, alegre e doce, os olhos amorosos desse maravilhoso yogi. Eles veem nele um vairagya amoroso e totalmente renunciado, intoxicado com amor por Deus, e não conhecendo nada além de Deus. Isso aqui é uma descrição muito linda que Mahendranath Gupta faz de Sri Ramakrishna e a impressão das pessoas sobre ele. Ou seja, a despeito da transitoriedade do mundo, as pessoas observam Sri Ramakrishna como aquele asceta cheio de amor. É muito lindo isso, porque ele é um asceta, um renunciante, mas cheio de candura, cheio de alegria, o seu rosto sorridente e luminoso, os seus olhos cheios de amor. Ainda assim, ele é um renunciante profundo. Não é? Nem sempre isso está presente. Às vezes, né, você vê esse discurso da renúncia, o discurso da não dualidade, o discurso assim, muito frio, né? Destituído de amor completo. Ainda que as pessoas digam que isso é o verdadeiro amor, né? O amor sem amor. Não. Sri Ramakrishna mostra essa plenitude. Não é? Nesse interim, Sri Ramakrishna fala com eles. Nesse interim da viagem, né? Sri Ramakrishna diz: os seguidores do Vedanta não dualista dizem que a criação, a preservação, a dissolução, os seres vivos e o mundo são todas manifestações lúdicas de Shakti, o poder divino. Se raciocinar, descobrirá que são todos ilusórios, como sonhos. Somente Brahman é a realidade, tudo mais é irreal. Shakti também é como um sonho irreal. Isso é o pensamento dos Vedantistas. Aqui, novamente,
os adeptos do Advaita Vedanta. Sri Ramakrishna está explicando como pensam os adeptos do Advaita Vedanta. Muito bem. E por isso Brahman e Shakti são inseparáveis. Né? Continua Sri Ramakrishna explicando. A crença em um implica a crença no outro, como o fogo e o seu poder de queima. Se você considera o fogo, deve considerar o seu poder de queima. O fogo não pode ser pensado separado do seu poder ardente, nem seu poder ardente pode ser pensado separado do fogo. Os raios do sol não podem ser concebidos separados do sol, nem o sol pode ser concebido separado dos seus raios. Não é? Aqui Sri Ramakrishna está dizendo: os vedantistas estão a falar que Shakti é ilusória. É a ilusão do mundo é produzida por Shakti. Ela mesma, então, Shakti é ilusão. Mas Sri Ramakrishna está dizendo, como pode? Shakti e Brahman são uma coisa só. Como pode ser, então, Shakti ilusória se ela é Brahman? E aí Sri Ramakrishna está dizendo, você pode distinguir o fogo do seu calor? Não. Pode separar? Posso separar Brahman de Shakti? Não. Então, fogo e calor são a mesma coisa. Diz o sol e os seus raios. Eu posso separar o raio sem o sol sem o raio? Não. São coisas distintas, não são? Sol e o raio não são coisas distintas. Calor e o fogo não são coisas distintas. Você não distingue um e o outro. Mas eles não são sempre juntos, porque são um e uma mesma coisa. Aqui Sri Ramakrishna está dizendo que a ideia de que os vedantistas, no caso os advaitinos, fazem de Shakti, o poder ilusório, ser ele também uma ilusão, é estranho. Muito bem. Disse-lhe Ramakrishna: como é o leite? Bem, é algo branco. Sua brancura não pode ser concebida separada do leite, nem o leite pode ser concebido separado de sua brancura. Mesmo exemplo, né? Existe um leite que não seja branco? Aqui, está concebendo ele. Né? Essa brancura do leite, ela é identificada automaticamente com leite. Né? Assim, Shakti não pode ser pensada separada do Brahman. Nem Brahman pode ser pensada separada de Shakti. Nitya, o absoluto, e Lila, o mundo fenomênico relativo, não pode ser pensado separados um do outro. Não podem ser pensados separados um do outro. Nitya e Lila são um. Veja que não é Lila ilusório, inexistente, desaparece quando se descobre Nitya, o absoluto. Não! São ambos a mesma coisa. Não é? Continua Sri Ramakrishna. A energia divina primordial cria, preserva e dissolve. Ela é conhecida como Kali, a mãe do universo. Kali é Brahman e Brahman é Kali, uma e a mesma substância. Quando ela está inativa, nem criando, nem preservando, nem destruindo, eu a chamo de Brahman. Quando ela realiza todas as atividades, eu a chamo de Kali, eu a chamo de Shakti. Mas o ser é o mesmo. Apenas os nomes e as formas são diferentes. Por exemplo, Jal, água e Pani. Tá aqui colocando maneiras diferentes de falar a palavra água, entendeu? Um reservatório pode ter 3 ou 4 ghats, degraus, ok? Em um ghat, os hindus bebem água e chamam de Jal. Em outro ghat, os muçulmanos bebem água e a chamam de Pani. Em outro ghat, os ingleses bebem a água e a chamam de água, né? Water aqui. Esses três são um e o mesmo, apenas os nomes são diferentes. Alguns os chamam de Alá, alguns de Deus, alguns de Brahma, alguns de Kali. Novamente, alguns os chamam de Rama, de Hari, Jesus ou Durga. Aqui ele está descrevendo que o aspecto imanente e transcendente de Deus são o mesmo. Ele está descrevendo que Deus com imagem, sem imagem, são o mesmo. Está descrevendo que a ideia de Deus das religiões são o mesmo, apenas escritos em nomes diferentes, em expressões diferentes, em tradições diferentes, em religiões diferentes.
né? Então, Queixabe, deixa eu ver quanto tempo temos. Temos tempo aí. Queixabe diz que é esse rico, esse homem do movimento Brahmo, que chama Sri Ramakrishna para o seu bar. Queixabe fala: por favor, diga-nos de que maneiras diferentes Kali se manifesta. Sri Ramakrishna sorrindo. Ela joga de várias maneiras. Ela mesma é a Mahakali, a deusa incondicionada, absoluta e sem forma. Veja, está descrevendo um aspecto da deusa, sem forma. Ela é Nitya Kali, a deusa eterna. Ela é Smasana Kali, a deusa do campo da cremação. Ela é Raksha Kali, a deusa que abençoa e está pronta para preservar. Ela é Shyama Kali, a mãe de tez azul escura, a consorte de Shiva, o deus da eternidade e do infinito. Os tantras falam de Mahakali e de Nitya Kali. Quando não há criação, nem lua, nem sol, nem planetas, nem terra, nada além de escuridão profunda, então havia apenas a mãe divina, sem forma, Mahakali, vivendo com Mahakala, com o tempo, né, com o grande tempo. Shyama Kali tem um coração muito terno. Ela é a doadora do destemor. Ela é a adoração das famílias. Em tempos de epidemias, de fome, de terremotos e secas, inundações, você deve adorar Raksha Kali. Smaksha Kali tem a forma de destruição. Ela vive no meio dos cadáveres, dos chacais, dos daknis e yognis, em campos de cremação. Correntes de sangue escorrem de sua boca. Ela usa uma guirlanda de caveiras em volta do pescoço e em sua cintura. Ela usa um cinto de mãos humanas. No momento da dissolução total do mundo, a mãe preserva todas as sementes da criação. Assim como a dona da casa tem uma miscelânea em que guarda coisas de todos os tipos. Queixabe e outros riem. Sri Ramakrishna está descrevendo aqui a grande deusa Kali. Como sabemos, Sri Ramakrishna tinha como seu ideal escolhido, né, o seu Istadevata, a imagem de Deus, a figura assombrosa de Kali. Para nós ocidentais é muito difícil de compreender. Uma mulher de 4 braços, né, de muitos braços, nua, negra, com uma língua pendente para fora, com armas, com um corpo vestido de corpos humanos decepados, uma cabeça, sangue, um campo, uma imagem tétrica. Como pode essa imagem ser a imagem divina? A imagem do amor, a imagem da criação, a imagem da proteção, a imagem do orante devoto. Como pode uma figura tão terna como Sri Ramakrishna se conectar a esta deidade? Sri Ramakrishna explicou aqui, então, os vários modos de compreender Kali, dentre os quais estão Deus presente na destruição, Deus presente na doença, Deus presente na tristeza, Deus presente na morte, Deus presente na putrefação, Deus presente em tudo. Deus presente no além-forma, Deus presente na existência completa, Deus existente no coração dos devotos, Deus existente na instância de luz e bem-aventurança e benignidade. Todas as dimensões compreensíveis da existência cobertas por uma face de Deus. Sri Ramakrishna explica isso. Kali, nas suas várias manifestações, está dizendo Brahman em suas várias expressões. Não é? Então continua Sri Ramakrishna dizendo, sorrindo, diz aqui, para que nós tenhamos essa imagem de Sri Ramakrishna. Lembra, lá dos primeiros capítulos aqui desta série, que eu falava de um devoto cristão que dizia, no Evangelho se fala que Jesus não sorri. Eu nunca vi ele sorrindo no Evangelho. É verdade. Aqui no Katanrita nós temos o cuidado de Mahendranath Gupta de mostrar que Sri Ramakrishna estava sorrindo, para que nós não achemos que ele nunca sorri. Sorrindo, Sri Ramakrishna diz, sim, meu amigo, a dona de casa tem uma panela dessas em sua posse. Nela, ela guarda espuma do mar em estado sólido, saquinhos contendo sementes de pepino, abóbora, cabaça e assim por diante. Todos os tipos de sementes são mantidos com cuidado. Ela as traz quando necessário. Da mesma forma, a Mãe Divina guarda todas as sementes na hora da dissolução do mundo. Após a criação, a energia divina primordial vive muito no mundo,
dando luz ao mundo. Ela vive dentro dele. Os Vedas falam do Umanabari, a aranha e a sua teia. A aranha cria uma teia de si mesma e então vive nela nessa mesma teia. O Senhor é tanto o recipiente quanto o conteúdo do mundo. Aqui é muito interessante. O que Sri Ramakrishna está dizendo? Esse universo, ele é criado e ele termina. Mas quando termina, desaparece tudo? Não. Tudo é recolhido dentro de Deus que volta a criar novamente. Com o quê? Com os mesmos materiais. Daí está falando, fazendo essa alusão, né? A dona de casa que guarda as sementes, guarda as coisas todas em compartimentos e os usa de tempos em tempos. Aqui está dizendo mesmo, quando o universo é dissolvido e quando ele é criado de novo, voltam os agentes, voltam os elementos, não é? Aqueles que não alcançaram a libertação voltam. Voltam desde os estados primordiais. Né? É disso que está falando aqui. Então, no final diz, né, que os Vedas falam então da história da aranha como um símbolo de Deus. Ou seja, a aranha solta a sua teia dela mesma, do seu corpo, projeta a teia, anda na teia e depois traz a teia de volta para o seu organismo. O que está dizendo aqui? Que Deus é esse que, gerando o mundo dele mesmo, atua no mundo e o traz de volta. E aqui está estabelecendo uma relação entre os conceitos tântricos, entre o culto shaktista, a mãe de Deus, e as ideias, a mãe divina, não mãe de Deus, mãe divina, e também está conectando aqui a percepção, não é, contida nos Vedas sobre esse Deus que projeta a realidade, vive a realidade e atrás de volta, na figura da aranha e da teia, né? Muito bem. Kali e Brahman, com forma e sem forma. Perguntam então. Não, Sri Ramakrishna desenvolve. Uma pergunta retórica. Kali é escura? Ela parece ser de ter escura porque está longe. Quando você a conhece, ela não parece escura. O céu parece azul por causa da distância. Quando visto de perto, não tem cor. A água do mar parece azul à distância. Quando você chega perto e pega um pouco na palma da mão, ela não tem cor. Dizendo isso, embriagado com o vinho do amor divino, Sri Ramakrishna começa a cantar uma canção. Aqui, maravilhoso, né? Como sempre dizemos, está sempre permeado de canções e de momentos em que a espiritualidade própria de Sri Ramakrishna leva isso a uma imersão profunda nesses cânticos que falam verdades espirituais. E aqui o que ele está dizendo? A imagem iconográfica de Kali é desta negra, que representa o quê? O oculto, o além das expressões da luz, das formas, dos nomes. Mas disse Ramakrishna, quando você olha de perto, ela contém todas as luzes, todas as formas. E aí fala dos exemplos das ilusões de ótica que temos aqui. A água do mar azul, não é verdade? Você não desenha a água como azul, mas ela não é azul, ela é transparente. Não é verdade? O céu também da mesma forma, né? Não tem várias cores o céu ao longo das fases do dia? Então, detém todas as cores, não tem nenhuma delas. Está além delas, uma imagem de Kali. E aí Sri Ramakrishna começa a cantar embriagado do amor divino, significa dizer o quê? Está completamente tomado desta emoção espiritual. E ele vai dizer, infinita é a vestimenta que ela veste, ela ilumina o lótus do coração. Que é uma linda forma de descrever este oculto no coração. Não é? Infinita é a vestimenta que ela veste. Ela ilumina o lótus do coração. Ou seja, essa escura que ilumina a cavidade escura do coração. Não é? Que é uma maneira maravilhosa de descrever esse Deus. Imanente, transcendente, que está em tudo, que tudo na verdade é uma projeção dele e que ao mesmo tempo está fora e que está dentro. Não é? Grandioso, inconcebível e ao mesmo tempo tão próximo, tão perto. Esta é a visão de Deus de Sri Ramakrishna, a qual ele quer se relacionar
com a imagem da mãe. Não é? Muito bem, meus amigos. Ainda vamos continuar nesse barco a vapor, junto com Keshab Sen, Vijay, Mahendranath Gupta e tantos outros, a contemplar a face sorridente e luminosa do nosso amado Thakur e ouvir os seus ensinamentos no próximo capítulo. Continuamos daqui. Vamos começar então o subcapítulo 5 desta segunda sessão. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim aqui contemplar este capítulo da nossa série. Até a próxima semana, até o próximo domingo. Fiquem todos com Deus.